Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais dessa semana, com o estudo O Convite à Vontade. Você quer ser curado? Aqui no dia de hoje nós vamos aprender a vontade que não aceita o não como resposta. Jesus encontra uma mulher com uma fé inabalável. Maior ainda do que a vontade dela, era a vontade dela de obter a cura para sua filha. Será que hoje estamos ou somos como essa mulher cananeia? Que não importa o que Jesus fale, faça, o propósito dela é obter a cura da sua filha e pedir ajuda a quem pode ajudar. No dia de hoje nós vamos aprender que força, fé, persistência. O Senhor, Ele cuida dos seus. Ele ama os seus. E quem não segue a Jesus? Hoje nós vamos conhecer essa mulher cananeia que teve força e fé para conversar com Jesus e a mudança na vida dela. O texto base do nosso estudo vai ser Mateus 15, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Esse estudo de hoje, ele analisa o encontro de Jesus com uma mulher cananeia, um dos diálogos mais instigantes do Evangelho, que revela a expansão da missão messiânica e a força de uma fé que não aceita um não como resposta. Vamos começar com o versículo 21, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Jesus sai da Galileia e vai para um território gentílico, ou seja, fenício. Tiro e Sidom eram cidades pagãs e historicamente inimigas de Israel. Este movimento geográfico sinaliza que a graça de Deus estava prestes a transbordar as fronteiras de Israel. Ou seja, Jesus, ele começa a fazer a sua missão de levar a mensagem, né? A mensagem de que Deus, de que ele era filho de Deus, levar a mensagem para o povo, trazer um conforto e um consolo, porque muitos olhavam quando Jesus fazia suas pregações, o Sermão do Monte que eu diga, quando Jesus fazia suas pregações, muitos o seguiam por causa disso, transformavam a sua vida, transformavam aquilo que eles tinham de íntimo para se tornar um servo e discípulo do Senhor. E Jesus, ele sai de uma cidade que é território dele, que é Jerusalém, e ele vai para esse território fenício, né, inimigo, tecnicamente, para quê? Para levar também a mensagem, que era ele. Ele mesmo era a própria mensagem. Tem até um vídeo que tá rolando aí no Instagram, né, que é um rapaz que ele tá vestido de Jesus e ele começa a vir falar com as pessoas que fazem besteira. E ele vem, ele taca travesseiro na cabeça da pessoa, ele pega e empurra a pessoa, e ele fala, pelo amor de mim mesmo. Ele vai falar, pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo. Então, Deus, ele vem trazer a mensagem dele mesmo, que é a mensagem de renovo, de esperança, de amor, de transformação, a mensagem de amar uns aos outros, a mensagem de amar quem te causa mal, que é dificílimo, é difícil. É mais fácil a gente amar quem faz bem pra gente, mas quem faz o mal é muito difícil. E Jesus, ele vem trazer essa mensagem, essa nova esperança, esse novo renovo pra gente. E olha,
Jesus, quando vem cumprir a lei, ele vem para deixar a lei de uma forma muito mais interessante. Por quê? Na lei, o divórcio, qualquer um podia dar divórcio a o homem podia dar divórcio a qualquer custo, qualquer coisa. Ah, não gostei da cor do brilho do seu olho, quero divórcio. O divórcio acontecia. Já no Novo Testamento, tô só dando um exemplo, tá? Já no Novo Testamento, Jesus só permite dois casos para separação. Só 2 casos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a gente tem essas informações. Então, Jesus vem para deixar a coisa muito mais interessante. Se qualquer coisa você podia se divorciar na lei, na graça não é qualquer coisa. Se você desejar uma outra pessoa na lei, era um tipo de pecado. Na graça, se você olhar, você já está pecando, já é digno de ter que buscar a graça de novo. Então, Jesus, ele eleva o reino para um nível muito melhor, que é o quê? Um nível aonde nós, seres humanos, vamos ter vamos ter a liberdade, né? Não vamos viver tendo que cumprir a lei por completo. Imagina, hoje, a gente ter que ir lá em Jerusalém, nas festas, participar das festas, entende? Seria meio difícil, porque a nossa condição financeira não deixa, enfim, entre outras situações. Então, Jesus, ele eleva o nível a uma liberdade, mas junto com essa liberdade, ele também nos dá diretrizes. Não é assim, vocês não vão ter que fazer isso, mas, né, continua fazendo o que vocês estão fazendo. Não. Para a gente sair do pecado, precisamos estar na graça. Precisamos estar em Cristo Jesus. Ele é quem perdoa pecados. É Cristo. E ponto. Aplicação. Jesus está disposto a ir a lugares improváveis e distantes de encontrar alguém que precisa dele. Não importa quão longe você se sinta da sua vida espiritual com Deus, ele é capaz de cruzar fronteiras para te alcançar. Vou falar o que eu sempre falo. A gente só está onde Deus quer que a gente esteja. Às vezes Deus te leva para um lugar aonde você não queria estar. E talvez nesse lugar vai ser aonde você vai ser restaurado espiritualmente. Vai ser onde a sua percepção espiritual vai mudar. Vai ser aonde Jesus quer trabalhar na sua vida. Quer usar a sua vida para ajudar a outras pessoas também. Jesus quer alcançar a todos. E se você, meu irmão, minha irmã, estiver distância de Jesus, se eu falar uma coisa, querido, se eu falar uma coisa, ele te busca e ele te acha. Pode se esconder, ele te acha. Pode trocar trocar a face, ele te acha. Jesus te acha. Capítulo 15, versículo 22 do Evangelho de Mateus. Uma mulher cananeia, natural daquela região, aproximou-se dele e gritou. Foque nessa parte. Gritou. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está cruelmente endemoniada. O termo cananeia evoca os antigos inimigos de Israel. Ela usa o título messiânico Filho de Davi, demonstrando que, embora estrangeira, ela possuía uma compreensão espiritual superior à de muitos líderes, à de muitas pessoas, principalmente dos líderes judeus. Ela tinha um conhecimento maior e tinha um direcionamento. Sua dor era vicária. Ela pedia misericórdia para si através da cura da filha dela.
Quantos anos essa mulher não deve ter lutado com essa filha endemoniada? Quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo. Um dia, para quem tem problemas, já é o suficiente pra gente quase surtar. Imagina ela. Eu sou uma pessoa que eu viajo muito nos meus pensamentos. Eu fico imaginando ela ouvindo as histórias das pessoas que vinham de Jerusalém contando sobre Jesus. Falando, ó, lá em Jerusalém tem um cara que pode resolver o problema da tua filha. Tem. E ela sem poder ir para lá, porque eram territórios que não eram bem vistos. Então eu imagino essa mulher. Imagina ela todos os dias orando, pedindo para ter uma oportunidade de falar com Jesus. Jesus poderia ir para todos os lugares. Todos. Jesus te conhece e escuta as suas orações. Você conseguiu alcançar o raciocínio de onde eu quero chegar? Sim. Talvez não, com certeza. Jesus e Deus, ela ouvia falar de Jesus e ela clamava a Deus do jeito dela. Mande ele aqui, Senhor. Eu imagino, porque eu fico aqui no meu íntimo orando ao Senhor direto. Senhor, bota pessoas no meu caminho para me ajudar. Que eu seja um bom alicerce para as pessoas, que eu ajude as pessoas de fato, que eu seja um bom instrumento na vida das pessoas, me coloque aonde eu deva estar para ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, que eu possa falar do teu amor para as pessoas, que eu possa falar da tua misericórdia para as pessoas. Me ajuda, Senhor. E Jesus me leva para os lugares e para as pessoas que precisam, aonde eu serei útil. Aonde eu serei uma pessoa que vai ajudar. Eu imagino essa mulher meses, talvez até anos, pedindo para que tivesse uma oportunidade de um encontro com Deus. Será que não é isso que está faltando em suas orações? Pedir a Deus que você possa ter um encontro com Ele? Que você possa obter a ajuda dele, o auxílio, o socorro dele? Será que não é isso que está faltando para a sua vida? Reconhecer como os líderes judaicos não reconheceram? O sofrimento de quem amamos muitas das vezes é o combustível que nos leva aos pés de Cristo. Use sua dor como um clamor por misericórdia, reconhecendo a autoridade dele sobre o mal. O que conecta o texto de hoje com o texto de ontem? O texto de hoje, essa mulher cananeia clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles 2 cegos que acompanhavam a Jesus, acompanhavam também gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como ela sabia que ele era Jesus, que ele era filho de Davi, que ele era o Messias? Alguém deve ter pregado para ela quem era Jesus. Porque se ela era fenícia, era de uma outra situação. Ou então ela poderia ser uma pessoa que tivesse simpatia com a fé, né? Com a lei, e talvez enxergou nele o que os líderes religiosos judeus da época não enxergavam. As multidões vinham até Cristo e gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher, ela pedia misericórdia para ela, mas para curar a filha dela.
Ontem, os homens, eles pediam misericórdia uns pelos outros. Mas eles pediam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quem sabe essa filha não estava acamada. Quem sabe essa filha havia anos que não conseguia comer direito, falar direito. Eu só fico imaginando o sofrimento dessa mãe. Capítulo 15, versículo 23 do Evangelho de Mateus. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e pediram-lhe: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Eu imagino essa mulher com toda a fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela bateu com insistência. Jesus estava com a porta fechada, não queria muito resolver o problema dela, não. O que é aquilo? Você não vive na nossa fé, você não tem a nossa crença, você não me procura, você não me busca. Só porque eu cheguei aqui, tu tá querendo o meu milagre? Tô entendendo, senhora. Acho que Jesus deve ter pensado assim, né? Jesus, eu tô só fazendo uma interpretação. Licença poética. O silêncio de Jesus é um método pedagógico. Ele não a ignora por falta de amor, mas para testar e expor a profundidade da fé dela. Os discípulos, por outro lado, veem a mulher como um incômodo e buscam uma solução baseada na conveniência, não na compaixão. Ali eu acho que Jesus ele queria testar todo o contexto. A fé daquela mulher. Se os discípulos eles iriam chamá-lo para resolver, Senhor, cura essa mulher, ela tá perturbando, tá pentelhando ali, né? Vamos ajudar ela. Pô, coitada. Ver se eles teriam compaixão. E ele queria ver todo o contexto de tudo. Às vezes, quando você clamar ao Senhor e o silêncio for tão ensurdecedor quanto alguém gritando, lembre-se, Jesus ele não está afastado de você. Ele só está examinando o contexto e vendo se as pessoas que estão perto de você, se elas vão resolver o seu problema. Ou se vão deixar, Jesus resolve, deixa ele aí que Jesus resolve. Não é bem dessa forma. Temos que ter fé suficiente em Cristo e nas pessoas também. O silêncio de Deus não significa rejeição, entenda de uma vez. Às vezes o céu se cala para que o nosso clamor se torne ainda mais forte e nossa intenção mais clara. Não desista quando a resposta não for de imediato. Quantas e quantas vezes eu queria alguma coisa e não obtive no meu momento. É tudo no tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3. Tem tempo para tudo. O tempo que você está passando agora no silêncio é tempo de amadurecimento. Amadurecimento, evolução. Então aprenda e viva o processo. O processo ele não é para te machucar, ele não é para te ferir, ele não é para te destruir. O processo ele serve única e exclusivamente para te moldar e transformar. Capítulo 15, versículo 24 de Evangelho de Mateus. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus declara sua prioridade teológica e histórica. O cumprimento das promessas feitas aos judeus primeiro, ele está estabelecendo as regras da aliança para ver como a mulher responderia a esse limite teológico. Quantas vezes... Eita Deus. Vai devagar.
quantas vezes nós deixamos de ajudar ou deixamos de fazer algo porque as pessoas não praticam a mesma fé que a gente. Forte isso, tá? Bem forte. Muitas das vezes agimos como Jesus, de início não querer ajudar as pessoas que não partilham da mesma fé que a gente. Só que aqui nesse contexto, Jesus ele tinha um propósito. Nós, muitas das vezes, é pela dureza do nosso coração. Nosso coração, às vezes, está tão duro, tão enrijecido, tão empedrado, que o próprio Jesus, às vezes, pede ajuda pra gente para poder fazer alguma coisa e a gente fala, não, Jesus, vou deixar pro irmãozinho dar oportunidade pro irmãozinho fazer. Não, eu tô uma pessoa perfeita para fazer isso. E você nunca é desenvolvido espiritualmente, você nunca é desenvolvido biblicamente, você só vive sentado sem fazer nada. E isso é um perigo. Por quê? Eu preciso da sua ajuda. Outra pessoa precisa da sua ajuda. Se eu me colocar inerte à necessidade do próximo, eu estou negligenciando o meu papel em fazer a obra do Senhor. Entende? Capite? Então, Jesus aqui, quando ele declara que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, ele não está dizendo não para aquela mulher. Ele só está deixando para ela a clareza do seu ministério. Nós fazemos o bem a todos, especificamente aos da família da fé. Mas antes é a todos. Ali vem a todos, vírgula, especialmente os da família da fé. Então o bem, ele não tem cor, ele não tem etnia, ele não tem classe social. A obra do Senhor é para ser feita para todos. Eu não preciso ter distinção de ninguém. E quando a gente desce mais o texto, a gente vai descobrindo mais coisas, a gente vai cavucando e a gente vai descobrindo mais coisas. Porque Jesus aqui, as pessoas falam assim, mas Jesus não quer ajudar ela, tá certo. Ela não partilha da mesma fé que a gente. Quantas vezes a gente não quer ajudar uma pessoa que é de religião de matriz africana? Porque ela mexe com isso, ela mexe com aquilo. E isso, para nossa fé, para nossa crença, é inadmissível. Mas o que Jesus fala sobre o amor? O que Jesus fala sobre amar ao próximo como eu amo a mim mesmo? O próximo não é o meu próximo cônjuge, o meu próximo, a minha mãe, o meu pai, só. Ou o próximo, os membros da igreja. Até porque eu não vivo com os membros da igreja 24 horas da minha vida. Eu congrego aos domingos. E é isso. E tá tudo bem. O meu próximo é o meu colega de trabalho, no meu trabalho, onde muitas das vezes ele fala uma coisa que não condiz com aquilo que é o correto. Eu tenho paciência de ajudá-lo, de ensiná-lo. O meu próximo é uma pessoa na fila do banco ou uma pessoa dentro da escola, dentro da faculdade, aqui dentro da minha casa, o meu cônjuge, que muitas das vezes a gente não tem paciência para entender as dificuldades e limitações, tanto minha para o meu marido, tanto do meu marido para mim. E quando a gente não entende essas limitações, se torna uma coisa horrível, um relacionamento horrível. Porque um vai ficar discutindo com o outro, batendo de frente com o outro e não vai dar certo. Por isso a gente precisa ter o diálogo concreto. Aqui Jesus ele está tendo esse diálogo com essa mulher. Ele está conversando com ela, ele está esclarecendo para ela, deixando claro, aqui eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E é isso.
Entenda que Deus tem processos e ordens. Lembra que Deus é um Deus organizado? De organização? Ordem na questão de organização. E processos na questão de quê? De ordem. Se está escrito aqui, é para você seguir o que está escrito aqui. Beleza? É isso. No entanto, uma fé genuína sabe que a bondade de Deus e a sua misericórdia é maior do que qualquer barreira técnica e cronológica. Ou seja, a misericórdia de Cristo é imensa. É para todos. Capítulo 15, versículo 25. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Diante da negativa teológica, ela muda a estratégia. Sai do grito de longe para a adoração de perto. Jesus permitiu que ela fosse até ele, para você ver que Jesus não era alguém que não queria ajudá-la. Jesus permite, porque ela vem para perto dele e já fala Senhor, ajuda-me. Ela o adora de joelhos. Ela se prostra ao rei, ao filho de Davi, ao filho de Deus. E quando ela faz isso, muita coisa acontece. O verbo grego proseknos indica prostração. Ela simplifica seu clamor para um pedido de socorro desesperado e humilde. Quando os argumentos parecem falhar, adore. A adoração de joelhos é a postura de quem reconhece que não tem direitos, mas que confia totalmente na graça do Rei. É a confiança, é o dar crédito, é você confiar plenamente em quem realmente tem a chave do milagre para resolver os meus problemas. E é isso. Capítulo 15, versículo 26. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus usa uma metáfora da época. Filhos são os judeus, cachorrinhos, cães domésticos, pet, refere-se aos gentios. Embora soe duro, o uso do diminutivo suaviza o termo, transformando a conversa em uma prova de humilde e perspicácia espiritual de Jesus. Jesus confronta o nosso orgulho. Você está disposto a ser humilhado para receber o que precisa de Deus? A verdadeira fé não se ofende com a verdade de que somos indignos da graça. Eu vejo muitas pessoas religiosas adotando uma postura: eu sou vencedor. Em Cristo Jesus eu sou vencedor. Porque Cristo Jesus morreu na cruz por mim, então eu tenho vitória. Mas não pratica nenhuma organização e ordem de Jesus. Quando se trata na hora de o serviço do Senhor, é o primeiro a correr. Ih, meu irmão, eu tenho compromisso nesse dia aí. Não, eu tenho outra coisa. Tem outra coisa? Beleza. Meu irmão, vou ter outro compromisso nesse dia também. Não tem como não. Eu tô cheio de compromisso, meu irmão. Cheio de compromisso. Vive cheio de compromisso, nunca dá, nunca pode. Não se oferece para nada. Tá sempre ocupado. Sempre distante da obra. E Jesus nos quer perto. Perto dele. Perto da sua vontade. Nós somos filhos. Então nós recebemos por herança as coisas boas. Milagre, misericórdia. Tudo isso de forma instantânea ou até mesmo demora um pouquinho. Mas essa demora não é para nossa destruição, mas para entendermos qual é o propósito do Senhor. Mateus 15, versículo 27. Sim, Senhor, disse ela, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Esta é uma das respostas mais brilhantes da Bíblia. Ela aceita a posição de cachorrinhos, mas argumenta que a mesa de Jesus é tão farta que até as migalhas, o que sobra, são o suficiente para resolver o problema dela. Ela crê na superabundância da graça de Cristo. Ela não olha para a condição dela. Ela olha para o que ela realmente quer. Ela realmente quer a misericórdia de Jesus. E ela não se importa mais com o orgulho. Ela não se importa mais com a posição. Ela entendeu que o poder de fato está nas mãos de Jesus. Que fé! A gente é tão orgulhoso por causa de cargos, por causa de dinheiro. Se acha tão especial. Às vezes nos colocamos até mesmo no lugar de Deus e nos achamos superiores a tudo e a todos. Eu sempre digo, aqui no Rio de Janeiro tem um local, um bairro chamado Maracanã, e tem uma estação de metrô. E do lado de fora da estação de metrô, na parte de baixo, existem muitas pessoas que eu acredito que têm essa mesma fé dessa mulher. Ali é uma vida onde eu falo que ali a pessoa já não tem mais nada. Não tem orgulho, não tem medo. São pessoas que já se entregaram para o vício e vivem em condições de rua. Todas as vezes que eu passo ali, eu passo orando. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Ajude-as. Ajude-as a sair dessa condição. O Senhor tem poder, eu não tenho. Então coloque pessoas que vão ajudar. Eu não tenho como, mas o Senhor tem. Clame pelas pessoas que você conhece e por aquelas que você também não conhece. Entregue-as a quem pode resolver. Muitas das vezes a gente pode olhar para essas pessoas e achar, de fato, são cachorrinhos. Mas Jesus tem poder para tudo que a graça dele tem, que é abundante. Desculpa. A graça dele, que é abundante, tem de sobra. Então ore. Se tem alguém que precisa da sua ajuda, ajude e ore. Independente da fé, da crença, do que ela acredita, apenas ore e não se perca na sua arrogância. Uma migalha do poder de Deus é maior do que qualquer problema que possa ser impossível. Deus é o Deus do impossível. Tenha a humildade de aceitar qualquer posição que o Senhor te der, pois até o pouco de Deus é tudo que você precisa. Mateus 15, 28. Então Jesus respondeu: mulher,
grande é a sua fé. Seja conforme o que você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Quantas pessoas você conhece que precisam ser curadas? Quantas? Não viva mais a sua vida deixando que a vontade do Senhor passe batido. Mas ore por essas pessoas que precisam. Entregue-as e peça que o filho de Davi tenha misericórdia delas. Jesus raramente elogia alguém chamando a sua fé de grande. Eu só lembro basicamente do centurião, que ele falou: Senhor, tenho homens ao meu comando. Mande, diga uma palavra, que a minha filha vai ser curada. E Jesus responde para ele: nem em nenhum lugar de Israel se encontrou tamanha fé. A sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Fortaleça, cuide, guie, estude o Evangelho e ela vai crescer e se tornar uma árvore frondosa. Ele se maravilha com a persistência e a humildade dela. Ela poderia chegar e dizer para ele assim: ah, cara chato, pô, fica aqui me chamando de cachorrinho. Não, ela mesma diz: até os cachorrinhos comem da migalha do que cai da mesa dos seus donos. Ela entende a soberania de Jesus. Entende que precisa do poder dele. E se coloca no lugar dela. E assume isso. Até quando você vai se manter orgulhoso? Jesus me disse não. Ah, Jesus, também não quero falar com o senhor também. Chato. Não me dá nada do que eu quero. Age como um menino mimado que simplesmente não quer a solução. Não quer a resolução do problema. Só quer o milagre. Só milagre. Só vai para a igreja domingo porque tem culto de libertação da família que vai sair de lá cheio. Só quer tal coisa por causa disso. Só vai na igreja por causa daquilo. Essa mulher reconheceu o poder de Jesus e foi até ele, porque sabia que ele poderia resolver os seus problemas. A vida daquela mulher ali mudou depois desse encontro que ela teve. Não tem como você, quando encontra Jesus, permanecer do mesmo jeito. O milagre ele é liberado pela palavra de Jesus, ocorrendo à distância, provando sua soberania absoluta sobre o mundo espiritual. Como a filha do centurião. Jesus só com a palavra. Sua filha, que seja feito conforme a sua fé. A fé que vence é aquela que persevera através do silêncio, da rejeição aparente e da própria indignidade. O desejo do seu coração encontra eco no poder de Deus, quando você se recusa a ir embora sem a bênção. Eu lembro de Jacó. Jacó lutou com o anjo e falou: tu vai me abençoar sim, nem que seja na marra, tu vai me abençoar sim. Pela insistência, o anjo foi lá e abençoou. Então, Jesus disse: não, você não vai ficar igual mimado. Ah, Senhor, que saco, você nunca me abençoa. Quantos livramentos você já passou? Milagres que você não vê. Que a gente só quer ver milagre grande. Ah, Senhor, eu comprei um carro melhor porque o Senhor me deu. Ah, eu troquei minha casa porque o Senhor me deu. Ah, eu tenho 4 casas porque o Senhor me deu.
Deus não abençoa somente com isso. Não abençoa somente com bens materiais. O Senhor, Ele abençoa com livramentos, com pessoas que vêm te pedir ajuda. Isso é bênção, porque Ele confia no que você pode fazer através dele. Entre outras coisas, o Senhor, Ele pode muito, muito em favor de nós. O capítulo 15, ele trata da verdadeira pureza. Começa com o embate de Jesus com os fariseus sobre as tradições humanas e o que realmente contamina o homem, o que sai do coração. Em seguida, o encontro com a mulher cananeia ilustra que a fé de um impuro estrangeiro pode ser maior do que a de um judeu religioso. O capítulo termina com Jesus curando muitos enfermos, realizando a segunda multiplicação dos pães para 4.000 homens, só homens, sem contar mulheres e crianças. Quando você lê o texto é enfático. A multiplicação dos pães foram para 4.000 homens contabilizados. Olha quanta gente. Fora mulheres e crianças. Cara, vamos botar ali 4.000 homens, uma mulher. Uma só, uma mulher para cada homem. Vamos botar aí 4.000, 8.000. Mais as crianças. Digamos que tenha uma criança para cada... uma criança. Estou botando só no baixo, uma criança. Porque as famílias geralmente tinham 3, 4, 5, 8 filhos. Era uma família com filho extenso. Com uma filiação extensa. Vamos botar já vai para 12.000 pessoas. Cara, é muita gente. E ainda sobra pães e peixes. E a gente aqui achando que... Senhor, ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Tô bem com o Senhor, né? Jesus conhece o nosso coração. E Ele sabe. Se Ele te entregou alguém, se Ele te entregou uma missão, é porque Ele vai sustentar o nome dEle através da sua vida. A fé que transgride barreiras. No estudo de hoje, vemos que a prova do silêncio, versículo 13, Deus pode calar-se para amadurecer a nossa busca. A quebra do orgulho, versículo 26 e 27. A fé genuína não se ofende, ela se humilha. A visão da abundância, versículo 27. Crer que as migalhas de Cristo são superiores ao banquete do mundo. A recompensa da grande fé, versículo 28. Jesus responde com prazer àqueles que buscam com confiança inabalável. Não importa quem você é ou de onde que você veio. Se você se prostrar e clamar com fé, as migalhas da graça de Jesus serão mais do que o suficiente para restaurar a sua vida e da sua família. Jesus condiciona o milagre à insistência dela. Querer a cura de fato significa persistir mesmo quando o cenário parece desfavorável. A vontade inabalável é que Jesus chama de grande fé. Jesus sabe o que você precisa. Continue persistindo. Ore a Ele. Senhor, que a minha vontade do que eu quero esteja no centro da vontade do que o Senhor quer. Se não estiver, retira do meu coração. Isso é dependência e confiança. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, dirija a nossa fé. Aumenta, Pai, a nossa fé. Para que assim como essa mulher cananeia, nós venhamos a ter a humildade de
Se estivermos muito alto, nos redimirmos à tua vontade e ficarmos confiantes no teu querer. Perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Dirija os nossos caminhos. Nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que o nosso coração se transforme em um coração de carne e o nosso entendimento seja completo no Senhor. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida e guia nossos passos. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.